Para Brasília, a gente fala sobre os 10 militares identificados nas gravações na invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Eles serão ouvidos hoje pela Polícia Federal. Bruno Pinheiro, meu primeiro contato com você, por isso te desejo um bom domingo. Bruno, quais os detalhes, qual a expectativa para o depoimento dessas 10 pessoas, no caso militares, não é? Exatamente, Adriano, um ótimo final de semana a você também e novamente a quem nos acompanha. Estamos de olho justamente nesse acesso aqui, onde é esse estacionamento, um acesso subterrâneo na sede da Polícia Federal. Já contando com essa oitiva de G Dias, então hoje somente 9 militares serão ouvidos. Era a expectativa que iniciasse às 9 horas da manhã, na verdade, e essa expectativa que vai se estender ao longo de todo o dia de hoje. São os militares que a gente conseguiu visualizar naquelas imagens lá do Palácio do Planalto durante aquela invasão no emblemático 8 de janeiro. Vale ressaltar que essa atuação desses militares, que ofereceram água, inclusive, chegaram a cumprimentar, a conversar com esses invasores e não apresentaram nenhuma reação na tentativa de evitar que essa invasão acontecesse. Só para a gente entender, são diversos militares, homens que são experientes. Na verdade, atuaram no governo de Michel Temer, no governo de Dilma Rousseff, outros que atuavam na equipe de Jair Bolsonaro e do ex-vice-presidente Hamilton Mourão, também na equipe especial de viagem. Eles atuaram durante muito tempo, são homens que tinham responsabilidades altas lá no Palácio do Planalto e acabaram não oferecendo nenhuma reação durante essa invasão no 8 de janeiro. Esses nomes que serão ouvidos aqui são 9 militares, são nomes que foram enviados à Suprema Corte e de imediato o ministro Alexandre de Moraes ordenou que em 48 horas eles já fossem ouvidos aqui na sede da Polícia Federal. Existe uma estrutura especial, uma escala especial, já que é no final de semana e ainda assim essas oitivas vão acontecer. A gente continua acompanhando a chegada desses militares aqui na sede da Polícia Federal e vale ressaltar que esses nomes que o GSI enviou, o GSI acredita que eles não são responsáveis, que não houve uma certa omissão, mas está compartilhando essas imagens e esses nomes que estavam de plantão naquele final de semana. A gente vai aguardar essa chegada e essa oitiva que vai acontecer neste domingo aqui na capital federal. Adriana. A gente acompanha com certeza depoimentos fundamentais para se entender ao certo o que houve na ocasião. Agora também acusado de omissão em 8 de janeiro, o ex-ministro Anderson Torres. Bruno Pinheiro, você tem informações sobre o inquérito que envolve Anderson Torres? Quais informações são essas? E ele segue preso, realmente não consegue a liberdade nem que provisória, nem com uso de tornozeleira eletrônica? Justamente, Adriana, em diversos recursos, né? Diversos advogados, na verdade, já houve esse recurso que foi enviado à Suprema Corte. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes realizou uma consulta ao Ministério Público se tinha realmente uma outra visão. Recomendaram que com esse avanço das investigações já estava na hora de conceder a liberdade a Anderson Torres com diversas medidas cautelares, mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que era necessário um novo depoimento de Anderson Torres. O que é importante esclarecer: amanhã, como está agendado, Anderson Torres será ouvido novamente aqui, no mesmo local, na sede da Polícia Federal, só que essa oitiva não é do inquérito do 8 de janeiro, é sobre a ação da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições, em relação às ações, diversas blitz que foram realizadas e várias fiscalização em ônibus, ou seja, que era como um objetivo, o que diz essa investigação, em dificultar o acesso de eleitores de Luiz Inácio Lula
da Silva de chegar até o local de votação. Existe ainda um relatório no Ministério da Justiça de uma ex-assessora ali de Anderson Torres, que ele realizou uma viagem até a região norte, inclusive, para, de fato, elencar os pontos, os locais onde essa fiscalização iria acontecer. Eu cheguei a conversar agora na parte da manhã com alguns nomes envolvendo diretamente Anderson Torres em relação ao que vai acontecer amanhã. Está marcado às 2h da tarde aqui na sede da Polícia Federal, com uma escolta, inclusive, que foi uma autorização do ministro Alexandre de Moraes. Anderson Torres, ele será escoltado. A expectativa é que essa oitiva aconteça com 2 advogados que vão acompanhar Anderson Torres, só que existe uma dificuldade, porque, segundo os advogados, eles não conseguiram acessar esse inquérito, ou seja, os autos, as informações do que justamente Anderson Torres está sendo acusado em relação a essa operação da Polícia Rodoviária Federal. Então, essa oitiva de amanhã não é envolvendo os atos do 8 de janeiro, e sim sobre as eleições do segundo turno, na verdade, em 2022. A gente continua acompanhando, observando aqui no fundo que existe já uma movimentação de agentes da Polícia Federal que estão chegando. Como eu disse, que existe uma escala especial nesse final de semana, justamente porque são diversos nomes. São 9 militares que serão ouvidos no mesmo dia, somente hoje aqui na capital federal. Adriana. Vamos aguardar o que eles vão dizer. Bruno Pinheiro, até mais tarde. Nelson Kobayashi, são horas e horas de imagens do 8 de janeiro, agora em poder de análise de Alexandre de Moraes, divulgadas também bons trechos dessas imagens. Esperava-se um comportamento diferente, mas bem posicionado e firme por parte desses militares durante a invasão. O que eles têm que explicar, o que eles podem dizer nesse depoimento, o quanto a participação desses militares dessa forma influenciou na ocasião. E também Anderson Torres, é justo que ele ainda esteja preso, ele oferece risco se for solto, ele pode ter contribuído para a manipulação durante as últimas eleições, além de ter também se omitido na defesa da invasão do 8 de janeiro? Pois é, Adriana, em relação ao Anderson Torres primeiro, provavelmente nesse depoimento de amanhã haja aí a chance dele não se manifestar, haja a possibilidade dele usar o seu direito constitucional ao silêncio, justamente porque a defesa não teve acesso ao inquérito, aos detalhes da investigação. E se ele é o investigado, é importante que saiba por que é investigado, qual é a imputação que se faz sobre ele. Assim já aconteceu, por exemplo, na primeira vez em que ele seria ouvido a respeito dos atos do dia 8. Também permaneceu em silêncio até que a defesa tivesse acesso às investigações. Já em relação a esses militares que estão depondo inclusive em um domingo, em um fim de semana, tudo isso para correr atrás do prejuízo processual, né? Justamente porque só agora é que as imagens foram oferecidas ao grande público e inclusive ao ministro Alexandre de Moraes, que não teve acesso às imagens que poderiam e deveriam, na verdade, ter sido requisitadas pelo Ministério Público já na semana dos atos. Houve uma grande omissão da autoridade que investiga, da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Agora é correr atrás do prejuízo e tomara que depois desses depoimentos haja a devida atenção às demais diligências necessárias. Diante do teor desses depoimentos, que haja busca e apreensão, determinação de prisão, que haja apreensão de celulares, perícia, inclusive, para que todos esses detalhes sejam totalmente esclarecidos, inclusive para esclarecer essa omissão que as imagens demonstram, indicam uma grande omissão dos agentes de segurança do GSI nos atos do dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto. 9h25 no Rio de Janeiro.